Na aula de hoje a gente vai estudar diodos semicondutores. São os componentes que são empregados para conversão de corrente alternada que a gente tem na tomada, né? Corrente alternada em 60 Hz aqui no Brasil, e em corrente contínua. Bom, eu vou então para o bloco de notas aqui, a gente vai ver qual é o planejamento da aula de hoje. Pessoal, para hoje eu planejei, a aula em princípio ela é bem objetiva, tá? São vários tópicos, mas são tópicos curtos. Então primeiro a gente vai ver qual é a estrutura do diodo. Basicamente a gente vai juntar o material tipo P e o material tipo N. No momento que nós juntamos aqueles dois materiais que nós estudamos na aula passada, no momento que nós juntamos eles, nós formamos um diodo, tá? Um diodo semicondutor, porque é composto de silício, que é um material semicondutor. Nesse caso, um material com dopagem, né? Uma dopagem do tipo P, né? Material extrínseco do tipo P, dopagem que gera lacunas, e material extrínseco do tipo N, dopagem que gera elétrons. Depois a gente vai ver o que acontece com esse diodo quando a gente aplica uma polarização reversa, ou seja, quando a gente submete esse diodo a um campo elétrico externo, proporcionado por uma fonte de tensão, tá? Que gera uma polarização reversa. E de forma similar, o que acontece com o diodo quando a gente aplica uma polarização direta? Ok? Ele tem comportamento completamente distinto quando a gente aplica, né, uma fonte de tensão com uma polaridade ou com outra polaridade sobre os terminais do diodo. Depois a gente vai ver como é a curva característica do diodo, né, a curva real do diodo. É possível aproximar essa curva por uma função exponencial, tá? E depois a gente vai ver alguns modelos de diodo, começando do modelo ideal até o modelo linear, que normalmente são os modelos empregados na análise de circuitos que a gente faz algebricamente. Se a gente vai fazer uma análise por simulação, daí a gente pode usar modelos mais próximos da realidade, do comportamento real do dispositivo, que são modelos descritos, né, naquele algoritmo SPICE, que o software que eu comentei para vocês na nossa primeira aula, o LT SPICE, usa. Tá? O LT SPICE também tem esses modelos, por exemplo, pode-se utilizar o modelo, um desses modelos aproximados do diodo que a gente vai empregar hoje, né, como modelo linear do diodo, e pode-se usar também o modelo ideal do diodo se nós desejarmos, ok? Bom, então entrando já de imediato no conteúdo, né, falando do diodo semicondutor. Para agilizar um pouco a aula, eu já deixei os materiais P e N aqui desenhados, já juntinhos, né, formando o diodo semicondutor. Eu só vou pegar aqui embaixo, deixei o desenho pronto. Procurei usar, inclusive, as mesmas cores do desenho da aula passada, né? Vou recapitular com vocês o que vem a ser cada um destes elementos dentro dos materiais P e N, tá? Bom, vamos lá. Começando ali pelo material N. Eu não sei se vocês se recordam, né? Nessa representação mais simplificada da estrutura cristalina, eu não represento o substrato, né? O que é o substrato? Seria o cristal de silício ou de germânio, que é o cristal semicondutor. Eu só represento aqui as impurezas que dão a característica de material extrínseco, né, ao cristal de silício ou de germânio, né? Transformam ele em material tipo N ou material tipo P. Então, nesse caso aqui, eu estou representando apenas os elementos, né, os átomos de boro, antimônio, fósforo, enfim, que dão as impurezas, que dão os elétrons livres ou fracamente ligados ao núcleo, ou as lacunas, que são os responsáveis pela condução de corrente elétrica pelo material de silício, tá? Que tornam ele um melhor condutor. Então vamos lá. Começando aqui pelo lado esquerdo, onde nós temos o material tipo N, tá? Então eu vou pegar um átomo aqui, ó, um átomo desenhado aqui em vermelho com mais, né? O que é esse átomo com mais?
e um menos em verde em cima, né? O átomo é tudo isso aqui, né? O mais e o menos. Na verdade, essa representação significa o seguinte: eu tenho um núcleo atômico que, no momento que perder o seu elétron fracamente ligado ao núcleo, nesse caso aqui o elétron é o menos, esse núcleo atômico, não só o núcleo atômico e o restante da nuvem eletrônica que está orbitando o núcleo atômico, esse conjunto todo vai se transformar em um cátion, né? Vai ficar carregado eletricamente, com carga elétrica positiva, no momento que perder o seu elétron. Por isso que a representação é de um mais, ok? Então, este aqui é um átomo com um elétron fracamente ligado, né? Lembra que ele tem 4 ligações covalentes no seu entorno e tem um elétron fracamente ligado nessas 4 ligações covalentes, porque era um átomo pentavalente. E no momento que esse elétron sair daqui, este átomo, né? Então o núcleo mais o restante da nuvem eletrônica que ficou lá, no momento que eu fizer o somatório das cargas de prótons, nêutrons, né? E elétrons, ele vai ficar com uma carga elétrica levemente positiva devido à perda desse elétron. Por isso que ele vai ficar positivo, vai se transformar num cátion. Então isso é o que representa, né, o material N. Elétrons fracamente ligados ao núcleo atômico. Ok? Além disso, no material N podem ser colocadas impurezas também que têm lacunas. Então, eu desenhei aqui 2 lacuninhas apenas, mas obviamente tem o restante do átomo associado à lacuna também, mas eu desenhei só 2 lacuninhas aqui em preto. Tá? Já no material tipo P, nós temos o núcleo atômico e mais a nuvem eletrônica, né, no entorno do núcleo atômico, que foi representado aqui com um sinal de menos, né? E a lacuna, que seria a falta de um elétron para completar a ligação covalente, já que esse átomo aí ele é trivalente, né? Ele fez 3 ligações covalentes e ficou faltando um elétron para fechar a 4ª ligação covalente com os demais átomos de silício no entorno da estrutura cristalina. Então nós temos uma lacuna aqui no entorno. No momento que um elétron preencher essa lacuna, se eu fizer o somatório das cargas, né, de prótons, nêutrons e elétrons, eu vou ver que este átomo ficará levemente negativo, ou seja, ele será um ânion. Então este átomo terá uma carga elétrica negativa, este íon, né, terá o comportamento de um ânion após receber um elétron, após preencher a sua lacuna. Então isso é o que caracteriza o material tipo P. Além disso, ao material tipo P se adicionam também algumas impurezas do tipo elétron. Se tem, né, o átomo associado, né, o elétron aqui, mas eu não representei por simplicidade para não ficar muito poluído. O que consegue se movimentar nessas estruturas e o que não consegue se movimentar? O átomo em si não se movimenta, tá? O átomo está preso à estrutura cristalina, então o núcleo atômico não se movimenta. Esses maisinhos aqui com a bolinha no entorno, né, e os menos com a bolinha no entorno, eles estão presos, eles fazem parte da estrutura cristalina do silício, tá? Eles estão lá presos por ligações covalentes à estrutura cristalina desse silício, que é o substrato, né, desse diodo semicondutor. O que consegue se movimentar? Os elétrons, né? Os elétrons conseguem se movimentar e no momento que um elétron sai, ele deixa uma lacuna. Então, de maneira análoga, é como se a lacuna conseguisse se movimentar também, né? Se o elétron sai, a lacuna chega, ok? Então, o elétron sai e deixa uma lacuna. É como se o elétron estivesse indo para um lado e a lacuna estivesse indo para o outro lado, tá? Bom, no momento que eu junto esses 2 materiais, no processo de fabricação não é exatamente assim que acontece, né? Os materiais eles não são construídos separadamente, logo depois eles são unidos. Não é isso que acontece, né? Você constrói separado e se junta. Na verdade, tudo isso já é construído no mesmo substrato. Mas por simplicidade da explicação, vamos assumir que eles são construídos separadamente e depois a gente une eles. O que vai acontecer no momento que esses 2 materiais aí forem unidos, pessoal? Eu vou fazer uma cópia, tá, dessa figura aqui, porque provavelmente eu vou precisar dela depois.
No momento que eu encosto, então, um material no outro, supondo que seja esse o processo construtivo, né? Esses elétrons que estão aqui, ó, no lado esquerdo, esses elétrons aqui no lado esquerdo, ó, eles vão enxergar as lacunas lá no lado direito. As lacunas que estão lá nos átomos receptores, né, estão ávidas por receber elétrons. Por outro lado, os elétrons que estão lá nos átomos doadores estão fracamente presos, né, ao núcleo atômico, à nuvem eletrônica, porque eles sobraram na ligação covalente. Ok? Então, qual é o processo natural, pessoal? É esse elétron que está ali fracamente preso na nuvem eletrônica migrar em direção à lacuna e preencher a lacuna, fazendo com que esse átomo aqui do outro lado no material P fique com seus 4 elétrons na camada de valência, ok? Então, no momento que este elétron sai daqui e pula para cá, esse menos anula este mais, ok? Então, o que nós temos é isso, ó. Esse menos aqui vai anular este mais, ok? E aqui nós passamos agora a ter um cátion e aqui nós passamos a ter um ânion, tá? Da mesma forma, este menos aqui pula para este lado aqui, preenche essa lacuna. Este menos, que é um elétron, pula para este lado, preenche essa lacuna. Este pula para cá, preenche essa lacuna. Perfeito. O que nós temos deste lado aqui, ó? Um monte de carga positiva agora. Um monte de cátions. O que nós temos deste lado? Um monte de carga negativa. Um monte de ânions. Tá? Beleza. Agora nós vamos para a segunda fileira, né? Só lembrando, né? Estes átomos aqui, eles não conseguem sair do lugar, tá? Eles estão presos na estrutura cristalina. Lembrem-se, são só os elétrons e as lacunas que conseguem se mover. Os elétrons, na verdade, né? As lacunas, elas vão se formando pela passagem dos elétrons. Muito bem. Esse elétron agora que está aqui, ó, ele vai tentar pular lá para o outro lado, né? Esse elétron que está aqui, ó, ele vai tentar pular para cá para preencher essa lacuna. Será que ele vai conseguir com a mesma facilidade de antes? O que vocês acham? Será que com a mesma facilidade que os elétrons de antes, da primeira camada ali, conseguiram pular da esquerda para a direita, será que esses elétrons da segunda camada também vão conseguir pular com a mesma facilidade da esquerda para a direita? O que vocês acham, pessoal? A resposta, na verdade, é não. Depois que o primeiro elétron passou da esquerda para a direita, o segundo elétron já não vai ter a mesma facilidade, o terceiro já não vai ter a mesma facilidade dos dois primeiros e assim sucessivamente. Quando eu já vou para a segunda camada, né, a dificuldade é maior ainda e assim para cada elétron novo que vai pulando da esquerda para a direita, vai ficando cada vez mais difícil. Por que vai ficando cada vez mais difícil? Porque cada vez mais eu vou tendo cargas elétricas positivas na esquerda e cargas elétricas negativas na direita. E qual é o impacto de eu ter cargas elétricas positivas de um lado e cargas elétricas negativas do outro lado? Eletromagnetismo, né? Se eu tenho uma carga elétrica positiva do lado esquerdo e uma carga elétrica negativa do lado direito, o que se forma aqui no centro, né? Aqui no centro se forma um campo elétrico, certo? Relembrando, pessoal, quando eu tenho uma placa, outra placa, uma placa carregada positivamente, a outra placa carregada negativamente. O que se forma entre essas duas placas?
um campo elétrico, é como se eu tivesse um capacitor. E é como se dentro do diodo se formasse um capacitor, porque eu vou acumulando cátions do lado esquerdo e ânions do lado direito. E eu vou formando uma espécie de capacitor. Então, para cada elétron novo que migra do lado esquerdo para o lado direito, esse campo elétrico vai se tornando cada vez mais intenso. Enquanto a atração que a lacuna exerce sobre o elétron for maior em intensidade, de força, que o campo elétrico exerce sobre a carga de um elétron, os elétrons conseguem atravessar esse campo elétrico, tá? Lembrem-se, quando eu tenho um campo elétrico, tenho aqui um campo elétrico. E no nosso caso ali eu tenho um elétron, O elétron é uma carguinha negativa. Certo? Então o nosso elétron está tentando atravessar esse campo elétrico ali da junção entre os dois materiais. Vai surgir uma força sobre esse elétron, não sei se vocês se recordam lá do eletromagnetismo, que vai ser contrária ao sentido do campo elétrico, porque o elétron é uma carga elétrica negativa. Então vai surgir uma força elétrica que vai empurrar esse elétron de volta, pessoal, em direção ao material N. A força que vai surgir, ela é em sentido contrário ao campo elétrico para uma carga elétrica negativa, ok? Claro, se eu coloquei o vetor em cima, ali a flecha em cima, eu nem deveria ter desenhado a força em sentido contrário ao campo elétrico, eu deveria ter desenhado no mesmo sentido, e o sinal negativo da carga do elétron teria invertido a força, o sentido da força, mas por uma questão aqui de didática eu já desenhei a flecha, da força aqui para a esquerda, só para chamar a atenção de vocês. Então, o que acontece? Cada novo elétron que entra aqui na região de campo elétrico, na região de transição entre os materiais N e P, será exposto a uma força que tenta empurrar esse elétron de volta em direção ao material N. Se a força de atração exercida pela lacuna lá no material P for maior que a força de repulsão que empurra esse elétron de volta ao material N for superior a essa força de repulsão, esse elétron atravessa a junção. Caso contrário, esse elétron não atravessa a junção. Ok? Bom, vamos supor que mais uma camada aqui de elétrons consiga atravessar a junção. Tá? Então, mais uma camada de elétrons aqui conseguiu atravessar a junção. E agora, pessoal, eu estou com essas duas camadas aqui, de impurezas, sem elétrons no lado esquerdo e sem lacunas do lado direito, formando uma espécie de barreira. Porque agora o campo elétrico aqui está tão intenso que o fluxo de elétrons não ocorre mais de maneira natural da esquerda para a direita, tá? O fluxo não acontece mais de maneira natural da esquerda para a direita. Então, o diodo ele entrou em equilíbrio. Claro, isso ocorre de maneira muito rápida, tá? A gente encosta, entre aspas, não é feito assim, como eu disse para vocês, mas supondo que fosse assim, a gente encosta esses dois materiais e esse fluxo acontece de uma maneira quase que instantânea. Ok? Perfeito. Bom, essa região, pessoal, em que eu não tenho elétrons disponíveis para conduzir corrente e eu não tenho também lacunas disponíveis para conduzir corrente, é chamada de região de depleção. Depleção significa região livre de portadores. Lembram que nós chamávamos os elétrons de portadores majoritários no material N e as lacunas de portadores majoritários no material P.
né? E portadores minoritários, lacunas no N e elétrons no P, né? Nesse caso aqui nós não temos portadores, onde nós temos cátions no N e ânions no P. E a ausência de portadores é referida como depleção, tá? Não é pressão, é ple, com L, tá? Então essa aqui seria a região de depleção. Tá? E exatamente a conexão dos dois materiais é a junção. Onde nós unimos os dois materiais é onde nós fizemos a junção. No entorno da junção se cria a região de depleção. Ok? Beleza. O diodo, pessoal, é claro que toda vez que a gente for usar o diodo num circuito, a gente não vai fazer esse desenho aí do diodo completo, né, representando todos os portadores que tem dentro do diodo. Né? A gente vai usar um símbolo para representar o diodo. E os terminais do diodo também têm nomes, né? Por enquanto aqui a gente não ligou nada nos terminais do diodo. Depois a gente vai ter que ligar uma fonte para alimentar esse diodo, que é para causar polarização direta ou reversa, como a gente vai ver, tá? Então vamos ver qual é o símbolo do diodo. O símbolo é esse, ó. O diodo é como se fosse uma flecha. Esse símbolo vai fazer sentido para vocês depois, talvez nesse primeiro momento não faça tanto sentido, depois vai fazer sentido. Se vocês já fizeram alguma cadeira em que vocês trabalham com pneumática, vocês talvez já tenham visto algum símbolo parecido com esse em válvulas, que indica o sentido do fluxo, né, de algum fluido ou de ar, enfim, hidráulica também, fluxo num único sentido, né, no sentido oposto não. E o diodo quer dizer exatamente isso, né, como a gente vai ver logo mais. O símbolo do diodo, pessoal, é assim, ó. O fluxo, né, o fluxo de portadores, a corrente elétrica, quando nós polarizarmos o diodo diretamente, que é o que a gente vai ver na sequência, é do material P para o material N. Por isso que o símbolo, que é uma flecha, é assim, ó. É uma flecha. Nesse sentido. Tá? Então, aqui do lado direito, associado ao material P, nós temos o terminal de anodo ou ânodo. E aqui, associado ao material N, nós temos o terminal de catodo ou cátodo, tá? Cujo símbolo é um K. Lembrem, a melhor maneira de memorizar é enxergar que aqui, ó, nós temos um K. Desenhei aqui em negrito, ó. Nós temos um K. Ok? Então esse é o símbolo do diodo. O sentido da corrente elétrica que a gente costuma atribuir é entrando no terminal de anodo e saindo no terminal de catodo. Ou seja, entrando no material P e saindo no material N. Por consequência, a polaridade positiva é onde a corrente entra. Então, atenção no diodo, que é a pontinha da flecha, né? Fica no terminal de anodo e a polaridade negativa fica no terminal de catodo, ok? Então, esse é o símbolo do diodo que a gente vai utilizar nos softwares de simulação em circuitos elétricos, nos circuitos que a gente vai solucionar ao longo da cadeira. E como eu comentei para vocês, é opcional aí achurar, pintar a parte interna do símbolo ou não.
Então agora nós vamos começar a utilizar o diodo num circuito, porque afinal de contas o diodo isolado assim não tem muito sentido, tá? Só passa a fazer sentido quando a gente emprega o diodo num circuito com um propósito. Para a gente descobrir o real propósito do diodo, a gente primeiro vai ter que fazer duas experiências com o diodo, que é polarizá-lo diretamente e polarizá-lo reversamente, tá? Então deixa eu copiar aqui a minha figura de antes para aplicar a polarização reversa nessa figura e analisar junto com vocês o que acontece com o diodo no momento em que nós aplicamos uma fonte com uma polarização que é chamada de polarização reversa. Ok? O que seria a polarização reversa? Seria basicamente aplicar uma tensão negativa no diodo. Seria VD menor que zero. Para que VD seja menor que zero, nós precisamos aplicar uma tensão positiva no cátodo ou catodo e negativa no ânodo ou anodo. Ok? Eu tenho que inverter a polaridade da fonte com relação a esse VD que nós definimos aí. Tá? Então eu vou, ou para ficar mais fácil de memorizar, né, a maneira mais simples de memorizar, pensar assim, é só colocar mais no N e menos no P. Se eu memorizar assim, eu não esqueço, ok? Memorizando mais no N, menos no P, eu não esqueço. É o contrário do nome dos materiais, tá? Então, colocando aqui uma fonte de tensão. Desenhar aqui uma fonte. E essa fonte vai aplicar uma tensão positiva, aqui o mais da fonte, ó, está no material N do diodo, e o menos da fonte está no material P do diodo. Aqui uma fonte de, por enquanto, qualquer tensão, tá? Vou chamar aqui de tensão V. Depois a gente vai aplicar uma tensão V variável para traçar um gráfico. Mas por enquanto uma tensão V aí, 10, 15, 20 volts, ok? Uma tensão que obviamente não queime o diodo, tá? O certo também seria, principalmente quando a gente vai aplicar uma polarização direta no diodo, usar um resistor para limitar a corrente no diodo. A gente não vai se preocupar com isso no primeiro momento, eu vou assumir aqui que o diodo vai tolerar o nível de corrente que vai passar, ok? Mas na prática a gente tem que tomar esses cuidados. Aqui na teoria, que eu quero só explicar os conceitos para vocês, eu não vou tomar esses cuidados. Bom, vamos lá. Vamos ver o que acontece, então, com a polarização reversa do diodo. Bom, lembrem-se, o que nós tínhamos, né? Nós tínhamos o diodo com a polarização em repouso, né? O nosso diodo em repouso, nós tínhamos, né, sem esses elétrons aqui, ó, e sem essas lacunas. Né? O nosso diodo ele estava assim, ó. Certo? Perfeito. O que aconteceu no momento em que nós colocamos essa fonte externa aqui, ó? O terminal positivo da fonte vai fazer com que esses elétrons, ó, que nós temos aqui, sejam atraídos em direção ao terminal positivo da fonte. Não só esses, né? Todos os elétrons, na verdade. Todos eles serão atraídos em direção ao terminal positivo da fonte, né? Ao mesmo tempo, essa fonte aqui, ela irá
injetar elétrons em todas, ou em parte, né, das lacunas que eu tenho aqui no material P. O que isso vai ocasionar, então? Vai fazer com que mais elétrons saiam aqui do material N e mais lacunas desapareçam também aqui no material P. Qual é o efeito disso? Eu terei ainda mais cátions no material N e ainda mais ânions no material P. Ou seja, a região de depleção ela vai aumentar ainda mais, pessoal. A região de depleção ela vai ficar ainda mais larga. Tá, e será que essa região de depleção vai aumentar para sempre de largura? Será que ela vai ocupar aí todo o tamanho do diodo? Não necessariamente. Tá? Mais provável é não. Claro, tudo depende da intensidade da fonte, né? E depende também das características construtivas, né, do diodo. Mas basicamente o que vai acontecer? Vai surgir aqui dentro um campo elétrico. No momento em que nós injetamos elétrons no material tipo P e nós drenamos elétrons no material tipo N, nós aumentamos a região de depleção, por consequência, o campo elétrico aqui dentro aumenta. Por que o campo elétrico aumenta? O campo elétrico aumenta porque nós temos mais cátions do lado esquerdo, né? Nós temos mais cátions aqui do lado esquerdo, no material tipo N, e mais ânions do lado direito, né? No material tipo P. Mais cátions no N, mais ânions no P. Ok? Aumenta o campo elétrico. Então, esse campo elétrico, que eu vou representar ele aqui fora, tá? Nós temos um campo elétrico ali, ó. Esse campo elétrico vai gerar uma diferença de potencial. Afinal de contas, pessoal, isso aqui acontece em uma distância física. Daqui até aqui, nós temos uma distância L, tá? E nós estudamos lá no eletromagnetismo que a diferença de potencial entre dois pontos está relacionada, né, com a integral de E de L. Eu tenho que resolver a integral do campo elétrico na distância, ok? No momento que a diferença de potencial aqui dentro do diodo se igualar à diferença de potencial da fonte, essa injeção de elétrons no material P e drenagem de elétrons aqui do material N cessa, ok? Cessado, né? Então, esse movimento de cargas no material P e no material N, o diodo está em equilíbrio com a fonte. E nós temos uma corrente I aqui, ó, em regime permanente, tá? No transitório existe fluxo de elétrons. Mas em regime permanente, nós temos aqui, ó, uma corrente no diodo. Eu não vou desenhar, eu vou deixar sem nada aqui por enquanto, tá? Nós temos uma corrente no diodo igual a zero, em regime permanente. No transitório, sim, nós temos corrente, tá? Enquanto o diodo está se reorganizando internamente ali, aumentando a região de depleção, tá? Bom, eu vou tomar nota, então, aqui de algumas informações do lado, só para formalizar, tá? Essas informações que eu passei para vocês. Então, quando nós temos o diodo reversamente polarizado, tá? Há um alargamento da região de depleção
Esse é o primeiro ponto. Pode ser reversamente polarizado ou inversamente polarizado, como vocês quiserem escrever, tá? Não há fluxo de portadores majoritários, e eu vou até colocar entre parênteses aqui, ó, em regime permanente. Tá? Pode até haver um fluxo, mas só num regime transitório. Depois que o diodo entra em equilíbrio, tá? Ele bloqueia. E essa é a principal informação, ó, o diodo bloqueado. Então o diodo ele está bloqueado quando é polarizado reversamente, tá? Pode existir uma corrente, pessoal? Sim, pode existir uma corrente. E existe, na verdade. Existe uma corrente de fuga. Até dá para representar essa corrente de fuga, né, circulando. Dá para representar que é uma corrente que vai, obviamente, circular do terminal positivo da fonte em direção ao terminal negativo da fonte, que é a tal da corrente IS, que é a corrente de saturação reversa. Nós temos, deixa eu até escrever aqui, nós temos circulando no diodo a corrente de saturação reversa, tá? Dá para chamar assim, ó, corrente de fuga. Eu vou até botar entre aspas, tá? Porque não seria o termo técnico adequado. Agora a gente vai estudar a polarização direta. Então, na polarização direta, nós temos que VD é maior que zero. Na verdade, a gente vai tentar fazer com que VD seja maior que zero. VD maior que zero. Tecnicamente, para um diodo ideal, a gente não vai conseguir fazer VD maior que zero. Porque no momento em que VD for maior que zero, o diodo vai entrar em condução e essa tensão vai ficar fixa em zero. Mas para o entendimento de vocês, vamos assumir que VD é maior que zero. Tá? Depois, quando a gente começa a analisar os circuitos, esses conceitos começam a ficar um pouquinho mais claros. Ok? Bom, vamos lá. Então, vamos supor que esse diodo aqui está em equilíbrio. Então, ele está... Vou tirar só uma camada aqui de elétrons e lacunas. Ele está assim, ó. Está em equilíbrio, né? Todos os elétrons que conseguiam migrar do material N para o P migraram. Preencheram as lacunas, criei cátions na esquerda, ânions na direita e o diodo entrou em equilíbrio. Eu já vi que se eu aplicar uma tensão reversa, ou seja, mais no N, menos no P, esse mais no cátodo, né, menos no ânodo, o diodo não conduz. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar mais no P, menos no N. Mais no ânodo, menos no cátodo, tá? Então, vou fazer agora a seguinte polarização do diodo. O que vai acontecer aqui, pessoal? Observem que essa fonte aqui, ela vai injetar elétrons, deste lado. No momento em que ela injeta elétrons aqui, ela vai injetar elétron aqui, que já tem um elétron na camada de valência fracamente preso ao núcleo atômico. Esse elétron vai pular para cá, que vai pular para cá, que vai pular para cá. Opa, que vai vir para cá e vai
empurrar, né? Ou melhor, que vai preencher, né? Esse elétron que estava aqui. Ok? Vai preencher esse elétron que estava aqui. Vai vir aparecer um elétron aqui. Certo? E esse átomo aqui vai voltar a ser neutro. Esse mais aqui, ó, que vai aparecer aqui, esse terminal de mais vai aparecer aqui, vai atrair os elétrons que estão aqui, ó, para a lacuna, para cá, para cá, para cá, para cá. E aqui eu vou voltar a ter lacunas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar a região de depleção. Por quê? Porque todos os cátions que eu tinha no material N e todos os ânions que eu tinha no material P vão perder, sejam seus elétrons, né, que faziam os ânions, ou seja, a falta de elétrons que faziam os cátions, vão perder esses portadores, ou vão ganhá-los, enfim, né, e vão voltar a ser átomos neutros. E aquele campo elétrico grande que eu tinha aqui, que não permitia o fluxo de cargas, vai diminuindo, 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 até que ele vai ficar mínimo, né? Até que vai chegar um certo momento em que ele vai desaparecer. E qual é o efeito disso, pessoal? O efeito disso é que, olha só o que aconteceu. Eu estou com elétrons entrando aqui e estou com elétrons saindo aqui do outro lado. Ou seja, eu tenho agora uma corrente elétrica circulando pelo dispositivo. Vou até fazer assim, ó, corrente elétrica diferente de zero. Antes aqui, ó, nós tínhamos, né? Corrente a gente sempre assume que sai do terminal positivo da fonte, né? O sentido de deslocamento das cargas positivas, né? E aqui nós tínhamos a corrente igual aproximadamente a zero. Vou colocar igual aproximadamente a zero porque foi dito aqui que existe uma corrente de fuga na faixa de microamperes, tá? Mas existe uma corrente de fuga. E aqui eu sei que a corrente ela é diferente de zero, tá? Então nós passamos a ter uma corrente porque nós fomos reduzindo a região de depleção, reduzindo aquele campo elétrico até que ambos os materiais, como nós vimos, são condutores, né? Tanto o material P quanto o material N, um conduz por elétrons livres, outro por lacunas, e passou a circular uma corrente elétrica por dentro do diodo. Ok? Muito bem. Então vamos fazer aqui as nossas anotações com relação ao material tipo não, a polarização direta, tá? Na polarização direta, pessoal, nós temos que ocorre um estreitamento da região de depleção, tá? Pois os elétrons e as lacunas, e aqui é diretamente polarizado, né? Diretamente polarizado. Os elétrons e as lacunas recombinam-se com os íons próximos da junção. Agora nós temos que há fluxo de portadores majoritários em regime permanente, tá?
E o diodo está em condução. Diodo em condução. Até para escrever assim, ó, aqui ele está em modo on, né, enquanto que aqui ele estava em modo off. Tanto que ele está em modo on, que o correto seria, nessa situação aqui, pessoal, nós instalarmos um pequeno resistor, ó. Senão, a gente vai fechar um curto-circuito no diodo e vamos queimar tudo. Porque o diodo ele vira realmente um curto-circuito, a resistência dele fica bem baixinha e essa corrente aí vai lá para cima. Então, a menos que nós não tivéssemos uma fonte aí com controle de corrente, né, nós não poderíamos, sob hipótese alguma, ligar uma fonte de tensão diretamente num diodo diretamente polarizado, senão nós iríamos queimá-lo, ok? Beleza. Então, já vimos as duas condições aí, diodo direto e diodo reverso. Ou seja, o diodo ele é uma válvula. Ele deixa os elétrons fluírem para um lado e não deixa os elétrons voltarem. É como uma válvula para água ou para ar. Deixa o ar ir, não deixa o ar voltar. No caso do diodo, ele faz isso com corrente elétrica. Deixa a corrente ir, não deixa a corrente voltar. Ok? Bom, o próximo tópico, pessoal, é a curva característica do diodo. Então eu vou colocar, pessoal, no eixo X a queda de tensão no diodo. Então nós temos aqui a queda de tensão no diodo em volts, tá? E aqui no eixo Y eu vou colocar a corrente do diodo. Nesse caso aqui, eu vou usar a escala em miliamperes. Ok? Bom, eu vou colocar aqui alguns valores típicos de diodo de sinal, que é o que a gente vai usar na eletrônica A. Mas lá na cadeira de eletrônica de potência, pessoal, a gente trabalha com diodos aí na faixa de dezenas, centenas, até milhares de amperes. Então, às vezes vocês ficam acostumados, né? Pensam que um diodo, né, sempre para miliamperes. Não, não. Esse aqui, deste exemplo, é para miliamperes, mas existem diodos e componentes eletrônicos de maneira geral para correntes muito maiores, tá? Bom, como é a curva característica de um diodo? Então, antes de botar valores ali, a curva característica é assim, ó. Ela praticamente não cresce até que num determinado momento ela sofre uma inflexão e cresce de maneira bem rápida, tá? Esse ponto de inflexão aqui, ó, é a chamada tensão VT, tensão de threshold. Para um diodo de silício, essa tensão é em torno de 0,7 volts. Ah, vou colocar alguns outros valores aqui só para situar vocês. Aqui em torno de 1 volt. Só para situar vocês sobre a escala, tá? Vou colocar alguns valores para cima também, 10 miliamperes, 20 miliamperes. Essa região aqui, pessoal, essa região é a região de polarização direta. Nós aplicamos uma tensão positiva e a corrente no diodo começou a crescer. Observem que não foi um curto-circuito, né? Em um determinado momento ele não conduziu, era quando a gente estava reduzindo a região de depleção ainda. Quando a região de depleção zerou de tamanho, ele começou a conduzir de maneira muito rápida, tá? Se nós aplicarmos uma tensão negativa ao diodo, o que acontece, pessoal? Teoricamente ele não conduz, mas eu vou dar um zoom no gráfico, tanto que eu vou quebrar aqui a escala do gráfico, tá? Vou até fazer um risquinho aqui assim, ó, para representar uma quebra de escala, tá? E o que acontece, ó?
Se a gente aplicar uma tensão negativa, o diodo ele vai conduzir uma correntezinha negativa, que é aquela corrente S que eu representei para vocês lá, né, que eu chamei de corrente de saturação reversa. Então, esse valor aqui, ó, esse valor aqui é o IS, que é na faixa, pessoal, de microamperes. Eu não vou colocar aqui um valor preciso, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, aqui 0,1, menos, né? Menos 0,1. Ali em cima eu estou falando de miliamperes, aqui para baixo eu estou falando de microamperes. Então, existe uma pequena corrente de fuga. E existe uma tensão máxima que, teoricamente, eu não devo extrapolar no diodo, que é a tensão de pico inversa dele. Tá? Que é a TPI aqui, ó. TPI. Essa tensão de pico inversa é a tensão na qual o diodo vai queimar. Que a gente entra numa região chamada região Zener, que é quando essa curva aqui, ó, sofre uma inflexão bem abrupta, muito mais abrupta que essa de cima ali. Inflexão assim, ó. Se é um diodo que não é feito para trabalhar sob essas condições, que é a maioria dos diodos, esse diodo queima. Tá? A corrente ela tende lá ao menos infinito, valor muito grande de corrente, esse diodo vai esquentar e vai queimar. Tá? Mas existem diodos que são projetados para trabalhar nessa região, respeitando certos limites de corrente. Ok? Então, só para anotar aqui, essa aqui é a região de polarização reversa. A gente não vai estudar a região Zener ainda nessa aula. Tá? A gente vai estudar isso mais para frente ainda, quando nós estudarmos o diodo Zener especificamente, que é o diodo projetado especificamente para trabalhar nessa região. Tá? Pessoal, a equação que modela exatamente o comportamento do diodo na região de polarização direta é uma equação exponencial, tá? Que é dada por ID igual a IS, que multiplica exponencial de K vezes, eu vou colocar aqui V, K vezes VD sobre T, isso menos 1. Tá? Essa aqui é a equação que relaciona os dois eixos. Tá? O eixo da corrente e o eixo da tensão. Não em qualquer região, tá? Na região de polarização direta. O que é o IS? O IS é a corrente de saturação reversa, como a gente já viu, e está relacionado à dopagem que é feita com portadores minoritários, ou seja, lacunas no material N, elétrons no material P. Ok? O K é uma constante, pessoal, que tem a ver com o material. Esse K não tem nada a ver com cátodo ou catodo.
tá? Não tem a ver com o nome do dispositivo, dos terminais do dispositivo. Ele é uma constante dado por 11.600 dividido por neta, tá? Onde o neta é igual a 1 se vocês estiverem trabalhando com diodos de germânio, ou 2 se vocês estiverem trabalhando com diodos de silício, tá? E o T nada mais é do que a temperatura em graus Celsius mais 273, ou seja, a temperatura em Kelvin. Ou seja, essa curva aqui do diodo, pessoal, ela é fortemente dependente da temperatura. O diodo, o comportamento dele, a queda de tensão nele depende muito da temperatura de operação. Isso vocês poderiam ver no laboratório, né? Quando a gente está levantando essa curva no laboratório, se a gente segura o diodo com a mão assim, ó, se a gente pega com a mão o diodo, a queda de tensão dele, a tensão de threshold do diodo já muda bastante, tá? Bom, sobre a tensão de threshold que eu escrevi ali para vocês, né, essa tensão de threshold que está ali, o VT, pessoal, o VT, que seria a tensão de threshold, tensão de threshold, se assume que é a tensão a partir da qual o diodo começa a conduzir. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. A gente viu aqui, ó, na curva que ele começa a conduzir um pouquinho antes, né? Não é bem ali, mas é aproximadamente ali que o diodo começa a conduzir. A tensão de threshold, pessoal, se assume que ela vale 0 aproximadamente. Depois vocês vão ver numa folha de especificações que não é tão exato, tá? Mas que ela é 0,3 para diodos de germânio, 0,3 volts, né? Para diodos de germânio e 0,7 volts para diodos de silício. Ok? Beleza. Então essa é a curva característica. E agora, por último, eu vou falar dos circuitos equivalentes do diodo, ou modelos do diodo, né? Então, primeiro a gente vai falar do diodo ideal. Depois a gente vai falar do modelo ideal, né? Depois a gente vai falar do modelo simplificado. E depois a gente vai falar do modelo linear, tá? Eu vou mostrar para vocês como é a curva e depois como é o circuito que a gente pode utilizar para, seja representar num circuito elétrico para a gente fazer a solução ou mesmo para simular, supondo que o software que a gente vai usar não tenha nenhum desses modelos. Essa aqui seria a curva real do dispositivo. Essa seria a curva real. Eu vou falar aqui de aproximações, ok? Então, primeiro falando do modelo ideal, pessoal. Qual seria a curva do modelo ideal, né? O modelo ideal do diodo ele é assim, ó. Então, nós temos aqui, ó, VD.
e D. Modelo ideal é assim, ó. Polariza o diodo reversamente, não conduz nada, tá? Não tem corrente de fuga, não tem nada. Polarizo diretamente, não tem queda de tensão, nem 0,7, nem 0,3, nada, tá? E a corrente vai para o infinito positivo. Ou seja, a tensão de threshold desse diodo, o VT desse diodo, é 0. A corrente de fuga, vou chamar de corrente de fuga, tá? É 0, esse diodo também. E ele também não tem resistência, vou chamar aqui de RAV, resistência média, tá? Ele não tem nenhuma resistência. RAV é 0 desse diodo. Bom, modelo simplificado. No modelo simplificado, VD e D. De novo, polarizo reversamente, não circula nenhuma corrente. Polarizo diretamente, não conduz. Tenho que aumentar um pouquinho mais a tensão para esse diodo começar a conduzir. Quando ele começar a conduzir, daí sim a corrente vai para o infinito positivo e ele começa a conduzir quando eu atinjo a tensão de threshold, tá? Então esse diodo aqui do modelo simplificado, ele já tem uma tensão de threshold que é diferente de 0, porém ele continua tendo um comportamento ideal quando polarizado reversamente e ele não tem nenhuma resistência quando em condução. Já no modelo linear, eu tenho uma precisão um pouco maior que o modelo simplificado. ID e VD. Polarizo reversamente, comportamento ideal do diodo. Polarizo diretamente, não conduz. Até que eu atinjo VT. Entrou em condução, corrente vai para o infinito instantaneamente? Não. Tem uma inclinação. Ou seja, há uma derivada aqui, ó. Nós temos uma derivada que está relacionado com o RAV. Tá? Que a resistência, né? A resistência num gráfico tensão-corrente é a derivada da reta, né? Que relaciona a tensão e corrente. Ou seja, nós temos que a tensão de threshold ela é diferente de 0. Nós temos que quando reversamente polarizado o diodo continua sendo ideal. E nós temos que agora o RAV ele é diferente de 0. Tá? Como é o circuito em cada um dos casos aqui que modela? O diodo ideal é um diodo simplesmente. Então, nós temos um diodo simplesmente. Polarizei ele diretamente, entrou em condução, virou um curto. Polarizei reversamente, bloqueou, virou um circuito aberto. Esse aqui é o diodo ideal. Né? Aqui estaria o terminal de anodo, aqui estaria o terminal de catodo dele. Como seria o modelo simplificado do diodo? É a junção de um diodo ideal com uma queda de tensão de valor constante VT. Então, vou pegar aqui um diodo ideal e vou colocar uma queda de tensão de valor constante VT. Aqui estaria o anodo, aqui estaria o catodo. Quem olha de fora, se eu colocar esse diodo dentro de uma caixinha, né, quem está olhando de fora esse problema aqui, ó, não sabe o que tem dentro da caixinha. No modelo simplificado, nós temos um diodo ideal e uma fonte de tensão. Eu desenhei essa caixinha no entorno porque se nós olharmos de fora, nós só enxergamos o terminal do anodo e o terminal do catodo.
e nós não sabemos que dentro da caixinha nós temos um diodo e uma fonte de tensão, tá? Nós sabemos que ali dentro tem um dispositivo que se comporta como essa curva aqui, ó, que parece ser um diodo, tá? Ou se comporta aproximadamente, ou de maneira simplificada, como um diodo, ok? Já no modelo linear, como que nós poderíamos representar um diodo em um circuito elétrico para resolver o circuito elétrico, né, de uma maneira mais aproximada a um diodo real? Se vocês observarem essa curva que eu desenhei aqui, ela se aproxima muito mais de um diodo real do que essa primeira curva aqui de um diodo ideal, né? Ó, essa curva aqui, ó, tem uma tensão de threshold, tem uma subida rápida da corrente, mas tem uma inclinação com uma dada derivada, né? Tem uma dada derivada. Observem, ó. Como que eu poderia, então, fazer um circuito elétrico que modela esse comportamento aqui, que ele é linear por partes, né? Seria basicamente assim. De novo, um diodo ideal, que faz o papel de não deixar a corrente circular em sentido contrário, né? Não deixar essa corrente voltar. E aqui fora nós temos o terminal do catodo. Nós temos aquela fonte ali da mesma forma, né, que antes, porque nós temos uma tensão de threshold, aqui está a tensão de threshold, né, o VT, e agora nós temos que proporcionar uma inclinação. Então nós temos essa resistência média aí, ó, o RAV. RAV é o nome, né, a terminologia que os livros utilizam aí. E aqui estaria o terminal do anodo, se nós estivéssemos olhando, né, esse problema aqui de fora, ok? Se tudo isso aqui estivesse dentro de uma caixinha. Claro que o anodo e o catodo estão num diodo, né, mas eu estou supondo que essa caixinha toda representa um diodo, tá? Antes da gente encerrar a aula, eu quero mostrar para vocês a folha de especificações de um diodo comercial, um diodo muito comum, que é usado em muitas aplicações aí como diodo retificador em eletrônica. Então esse aqui, ó, o diodo 1N4001 até um N4007, uma família de diodos. Esse risquinho que ele tem ali, que vocês conseguem ver, ó, ele representa exatamente aquele risco do modelo do diodo, né, que é o terminal de catodo. Né? Ele representa o terminal de catodo, que é onde está o material N do diodo. Então nós temos aqui, ó, do lado esquerdo o material P, ou terminal de anodo, e ali onde tem o risquinho, né, o material N, ou terminal de catodo. E ele é um diodo retificador, ou seja, ele serve para converter, nesse caso aqui ele foi projetado especificamente para converter sinais em corrente alternada em corrente contínua na faixa de 60 Hz. Tá? Na faixa de 50, 60 Hz, a gente chama de diodos retificadores, os diodos projetados para essa faixa de frequência. Todos os diodos, eles retificam, né? Até os LEDs, na verdade, eles retificam, apesar de eles não serem otimizados para isso. Né? Os LEDs são otimizados para trabalharem sempre, né, diretamente polarizados, emitindo luz, certo? Os diodos Zener são projetados para trabalhar sempre reversamente polarizados, regulando tensão. E os retificadores para retificar na faixa de 60 Hz, 50, 60 Hz, frequência da rede. Alguns uma frequência um pouco maior, outros uma frequência um pouco menor. Se a gente olhar essa família de diodos aqui, que vai do 4001 ao 4007, ó, eles trabalham com retificação de tensão na faixa de 50 até 1000 volts. Tá? Até 1000 volts eles conseguem retificar. A gente usa muito um N4007, um diodo bem comum. Até 1 ampere de corrente. Mas ele suporta picos de até 30 amperes. Ok? O que mais que é importante eu comentar aqui para vocês? Ó, queda de tensão. O datasheet, ou folha de especificações, no inglês a gente chama de datasheet, né? Folha de dados. Ele fornece aqui, ó, a queda de tensão direta, o forward voltage. Ele diz que é 1.1 volts. 1.1 volts para 1 ampere, mas depois a gente vai ver a curva. E tem também aqui a corrente reversa, ó, 5 microamperes. Então observem, ó, que a corrente reversa realmente é muito pequena.
e dependente da temperatura. Ó, é 5 microamperes para 25 graus, 50 microamperes para 100 graus, tá? E eu quero chamar a atenção só para essa curva aqui, ó. Ela está um pouquinho diferente da que a gente viu ali na aula, porque ela está em escala logarítmica, aqui no eixo vertical, né? Mas observem, ó, aproximadamente aqui em 0,7 volts, ó, que está o 0,8 volts, eu tenho 200 miliamperes, ó. Beleza, pessoal? Então, esse era o material que eu havia preparado hoje para vocês. Agradeço pela atenção